Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Como estão? Saudade de todos vocês. Espero que estejam todos bem, né? Então, estamos aí mais uma semana com as nossas aulas remotas, né? As aulas à distância. Eu espero que a gente possa voltar logo para a sala de aula, né? Acho que tá todo mundo com vontade de voltar logo, mas a gente vai ter que ter um tempinho a mais aí, né? De período de isolamento. O Brasil agora está entrando na fase do pico, né, da contaminação. Então a gente vê os números aumentando, né, apesar de não serem números apavorantes ainda, como alguns outros países já apresentaram, como por exemplo os Estados Unidos vem apresentando agora, né, quase 2.000 mortes por dia. A gente ainda não apresenta esses dados, né, e espero que a gente nem chegue a isso. Felizmente, na nossa região não existem casos confirmados, né? E esperamos que continuem assim. Mas a medida de isolamento, ele é uma medida de precaução, né? É uma forma da gente preservar a nossa vida, né? Mas eu espero que todas estejam entendendo bem o conteúdo, que estejam conseguindo assistir as videoaulas, que estejam conseguindo fazer suas atividades. E logo este período ele passa, né? É um período de mudanças. E sempre as mudanças elas geram algum desconforto, né? É, é normal isso. Mudanças geraram desconforto, porque tira a gente da nossa zona de conforto, né? Do que a gente é acostumado. Mas a gente está em contínuo processo de transformação, né? E assim a gente vai se adaptando e vai buscando melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoas, enquanto profissionais. A nossa aula de hoje, então, a gente vai estudar sobre o clima organizacional, o clima escolar e também sobre a relação entre escola e comunidade, escola e família. Então, a gente vai dar continuidade aí dentro do que a gente estava estudando da escola democrática, né? De uma forma de gestão democrática. O livro que a gente vai estudar, que eu vou estar enviando para vocês eu vou gerar um PDF, né? Vou fazer um scanner dele e vou enviar para vocês em PDF. É este livro aqui, ó. Tá? Opa! São escolas inovadoras, tá? Então, é uma parte deste livro aqui. E eu, então, vou fazer o scanner e vou estar enviando para vocês. Agora eu vou, então, apresentar para vocês a aula que eu preparei, tá? Alguns slides que eu preparei para vocês. Então, como sempre a gente faz. Vai ter uma atividade também, então toda aula também tem uma atividade, né? Se vocês tiverem dificuldade, algum tipo de dificuldade nas tarefas, nas atividades, vocês podem me chamar que eu auxilio vocês. Mas não deixem de fazer as tarefas, tá? Então, pessoal, como eu falei, a nossa aula de hoje ela vai partir para a questão do clima escolar e da relação escola e família. Então, a violência e a indisciplina, eles são problemas bastante recorrentes nas escolas, né? É recorrente a gestão ter esse problema de lidar. Todo dia tem problema de indisciplina dentro das escolas, né? Então, é um problema que é bem recorrente. E muitas vezes não se sabe como lidar com este problema. O que fazer para resolver este problema? A escola sozinha, os professores sozinhos, eles não conseguem muitas vezes lidar com esse problema. É necessário uma integração escola, família, comunidade. Só assim a gente vai conseguir resolver esses problemas que tem tirado muitas vezes, né, o nosso sossego, que tem nos inquietado. Uma das alternativas, então, que a autora do livro, que é a organizadora do livro, a Miriam Abramovay, ela vai trazer, que são a implementação então de escolas inovadoras.
tentando trazer as respostas aí de como lidar com essa questão da violência e da indisciplina na escola. Que através da inovação das escolas, permitindo uma maior participação da escola, comunidade e família, elas vão gerar um sentimento de pertencimento, um sentimento de participação naquele ambiente, que levam a uma melhora no processo da violência e da disciplina. Que muitas vezes a escola é o quê? A escola ela é considerada como uma entidade, uma organização apartada da comunidade, né? Ela cria uma cultura própria e vive isolada da comunidade onde ela está inserida, mas não deve ser assim, né? A escola, ela é parte da comunidade. A escola, ela é pertencente à comunidade. E elas devem estar aberto a essa participação da comunidade, né? A gente vai ver então agora um pouco sobre a questão do clima, o clima escolar. O que é esse clima escolar, né? Então, o clima escolar, ela é a qualidade do meio das organizações da escola, né? São as percepções das experiências das pessoas que vivem nessa vida escolar. As percepções que os alunos, os professores, os outros funcionários da escola têm do ambiente onde eles frequentam. Há vários fatores que concorrem para como funciona esse clima escolar, né? Mas ele se refere principalmente às relações humanas, as relações que se estabelecem dentro da escola, os comportamentos, as atitudes individuais e dos grupos. Então, se o clima da escola é um clima agradável, um clima de respeito, de diálogo, de acolhimento, né, onde os professores eles têm uma relação afetuosa com os alunos, ou é um clima desagradável, é um clima onde não tem diálogo, é um clima de imposição, é um clima de autoritarismo, aonde os professores e funcionários eles não sintam-se abertos ao diálogo, né? E nesse sentido do clima escolar, o gestor, no caso o diretor, tem um papel bastante importante na orientação desse clima organizacional. E a questão do clima organizacional é algo que vem sendo falado cada vez mais no ambiente da escola, de trazer esses ambientes agradáveis, né, afetuosos para dentro da escola. Isso não significa que você tem que passar a mão na cabeça do aluno por tudo que ele faz, né? Ela tem que ter uma disciplina na escola, mas ao mesmo tempo gerando esse ambiente agradável, né, de respeito e de diálogo entre as pessoas. Então, um bom clima escolar, ele seria capaz de interferir na melhoria das relações sociais, das famílias e da comunidade, poder incluir mais os alunos, melhorar os processos de aprendizagem, né? Diminuir o abandono escolar e prever as situações de bullying. Então, essa questão da diminuição do abandono escolar, você criar um ambiente de integração, um ambiente de melhor receptividade para esses alunos, ele poderia resultar numa diminuição do abandono na escola também. Então, o clima da escola, ele traz muita influência nos comportamentos dos grupos, melhorando assim a qualidade da aprendizagem, que é o que a gente já falou antes. E um dos fatores bastante decisivos para que se tenha um bom clima escolar é que a gestão ela seja mais aberta. Então, o gestor, principalmente a figura do diretor, né, quem está na liderança, ele seja uma gestão que permita a participação, que permita o diálogo, que as pessoas sintam-se abertas a participar, né? Que não tenham medo de se expor, medo de falar suas opiniões. Então, uma escola e um gestor que seja aberto ao diálogo e não centrado na questão do autoritarismo, né? Como eu falei então para vocês, a gente vai ver que essa questão do clima escolar ele está muito pautado na questão da escola democrática, né? De uma gestão democrática, uma gestão participativa, que abre os espaços para os diferentes atores sociais, então, poder participar, né?
fator que traz aí a melhoria, né, no clima organizacional e também é uma característica das escolas inovadoras são os projetos educativos. Principalmente os projetos educativos de cunho esportivo e cultural, que trazem as crianças para dentro da escola, né? Que trazem a maior participação e que aproximam então alunos e professores, que os professores eles possam conhecer melhor os seus alunos, conhecer melhor a história de seus alunos, que permita aproximar a família, que tenha um contato mais próximo entre família e os gestores, os professores, né, que se conheçam melhor. E é nessas atividades, muitas vezes, que se tem o ensino do currículo oculto. Lembram que nós já estudamos o que é currículo oculto? Que são aquelas atitudes, né, concepções, valores que não estão presentes no currículo oficial, no currículo formal, mas são conhecimentos que a gente aprende na vivência, como, por exemplo, a solidariedade, a compaixão, a empatia, né? Que é muitas vezes nesses momentos de projetos de cunho esportivo e cultural, ao se aproximar mais do aluno, que a gente consegue ter essa compreensão, né? De transmitir esses valores, de construir esses valores juntamente com os alunos. E é nesses momentos de maior aproximação entre escola, comunidade, alunos, né, família, que o clima organizacional ele vai ter uma modificação, trazendo o aluno para mais próximo da escola e fazendo com que ele tenha uma relação de pertencimento e de identificação com aquela escola. Então, a gestão aberta à mudança são práticas de escolas inovadoras. E é a gestão democrática, né? A escola aberta para a participação de outros sujeitos, né? A busca, então, de alternativas para lidar com as questões da violência escolar, ele tem transformado os modelos convencionais de administrar. Esses modelos convencionais, grande parte deles pautados no autoritarismo, na figura central da direção, né? Então, o papel da direção na participação, em criar condições para a participação das comunidades, né, nos planejamentos e nas decisões da escola. E não só nos momentos de votação, por exemplo, os momentos burocráticos, né, no momento de votação, de consulta, em que se chama comunidade escolar, que é de vez em quando, né? Mas que a direção, o gestor, ele cria espaços efetivos de participação na escola. Não somente para ir, por exemplo, participar de uma festa onde se tem que trabalhar e ajudar nessa festa, né? Não somente em reuniões esporádicas onde ele tem que votar alguma coisa, mas sim que a escola ela participe ativamente no processo de construção de uma cidadania, de uma construção crítica dessa comunidade e que se abra para o recebimento delas, né? A valorização do aluno e do professor. Então, um fator bastante importante, né, para que ocorra esse bom clima organizacional é o respeito ao outro. O respeito entre colegas de trabalho e o respeito do professor com o aluno e do aluno com o professor. Ao você ser respeitado pelo outro, ao você ser valorizado pelo outro, você começa a ter uma mudança de comportamento. Pois se você não é bem tratado pelo professor da escola, se o professor da escola, por exemplo, não cumprimenta os alunos, né? Não lhes dá atenção, você vai gerando atitudes de não empatia, né? De não solidariedade. Quando você cria hábitos de cumprimentar os alunos, de criar espaços de reconhecimento, espaços de diálogo, espaços de afetividade,
você vai criando espaços de retribuição, né, desses valores. E você vai ensinando o currículo oculto a esses alunos. A valorização dos alunos, então, ela vai ocorrer quando? Quando eles são dados ouvidos, quando vão escutar as suas opiniões e quando vão implementar as decisões dos alunos. Claro, aqui tem o papel do gestor, né, em definir quais são essas decisões dos alunos, né? Depois de uma seleção de quais são as opiniões dos alunos, o gestor implementa essas decisões. Geralmente aqui a gente tem o papel do Grêmio Estudantil, né? Que é então o papel de representatividade dos alunos e que vão expor a opinião dos alunos. E o gestor tem essa função de ouvir estes alunos, selecionar as informações, né? E pôr em prática as decisões dos alunos. E todas essas questões de maior participação dos alunos, da comunidade, ele traz uma visão de escola para além do espaço de aprendizagem, mas de um espaço de pertencimento, um espaço de cuidado, um espaço que pertence realmente à comunidade e é um espaço que deve ser mantido e cuidado, né? Não um espaço onde se pratica vandalismo ou se pratica tipos de rechaçamento, mas sim espaços de cuidado e de atenção. A participação da família e da comunidade, então. Muitas vezes os espaços de participação da família e da comunidade, eles são bastante restritos, né? Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar e que é bem interessante, são os projetos que muitas vezes as escolas, elas fazem como forma de resolver alguns problemas da comunidade, né? Como, por exemplo, os projetos de prevenção a drogas, né? Principalmente nas escolas, aí onde se tem índices bastante grandes de violências. Projetos de identificação étnica e cultural, como, por exemplo, oficinas de danças afro, oficinas de instrumentos de percussão, por exemplo, né? Alguns tipos de atividades que estimulem os alunos a participar e que lhes dê uma sensação de pertencimento, né? Tem um filme que eu imagino que vocês já assistiram, que é Escritores da Liberdade, né? Esse filme ele é bastante interessante porque ele retrata como uma professora ela conseguiu se aproximar dos alunos através de uma mudança de posição dela e fazendo com que esses alunos eles se sentissem pertencentes, né, a determinada escola, onde eles não se sentiam pertencentes àquele espaço, pois eles eram de grupos étnicos, sociais distintos. E eles eram rechaçados por ser considerados inferiores, né? E ela, através de um trabalho, conseguiu que eles se sentissem pertencentes àquela escola, revalorizando eles. Para quem não viu, é bem interessante, né? Mas eu imagino que vocês já devem ter assistido em alguma disciplina. Então, como a gente estava falando aqui da participação da família e da comunidade, né? Muitas vezes a participação é bastante limitada, se limitando muitas vezes a questões burocráticas. Então, faz-se a escola, como eu falei antes para vocês, para votação, para participar de uma festa, para ajudar numa festa ou algo assim, né? Muitas vezes a família ela não participa ativamente da escola, ou muitas vezes é chamado os pais à escola para falar dos problemas dos filhos, né, da indisciplina dos filhos. E os pais já criam uma aversão a ir à escola porque não querem ir lá para ouvir os problemas. Então, existe um afastamento muito grande entre família e escola, principalmente na sociedade onde que a gente vive hoje, que os pais e as mães trabalham o dia inteiro, né, que tem dificuldade de ir à escola, e geralmente quando eles vão à escola é para resolver algum problema de indisciplina ou de violência do aluno, né? Então, há uma separação muito grande entre família e escola. Não há muitas vezes uma concordância em questões de opiniões e de participação. E como você fazer, né, para aproximar essa família da escola, para trazer essa família para perto da escola?
Escolas menores, escolas de bairros menores ou do interior, é mais fácil você fazer essa aproximação, né? Escolas maiores, de cidades maiores, você tem uma dificuldade cada vez maior. Também por conta do trabalho, né? Da situação que a família também tem. Então, como a escola, ela cria esses instrumentos de trazer a família para perto da escola e que ela participe mais ativamente, que essa família sinta a escola como algo participante da sua vida, algo de pertencimento, né? A autora aponta que essa aproximação da comunidade, da família com a escola é uma alternativa para combater a violência. Que ao trazer essa família para dentro da escola, você tem uma melhoria na questão da violência, da disciplina e uma melhoria nos processos de aprendizagens. Algumas escolas, elas têm trabalhado na questão de chamar a família para participar dos processos de reforma da escola, né? Bem que isso muitas vezes, na verdade, a maior parte das vezes, ela é obrigação da mantenedora, né? Do estado, do município, né? Do órgão público. Mas a gente sabe também que a mantenedora, muitas vezes, ela não manda recursos suficientes para a questão de infraestrutura da escola, né? Então, o que acontece? Acontece que muitas escolas acabam chamando a família para ajudar nesses processos de reforma, como, por exemplo, implementar um jardim na escola para tornar o ambiente mais agradável, na pintura da escola, né? E não só isso, mas também quando vai debater, por exemplo, um documento da escola, a reformulação de um PPP, né? Como a gente falou na outra aula, muitas famílias elas têm resistência a ter esses processos de participação, porque muitos deles não se sentem preparados para participar também desses momentos, né? Eles sentem-se envergonhados, não têm instrução para participar destes momentos, não sabem como participar. Mas aí a escola, o gestor, ele tem que criar essas formas de trazer a família para dentro da escola, né? Que elas participem e sintam-se pertencentes a esse ambiente. A ressignificação dos espaços escolares, então, é um trabalho que muitas gestões elas têm feito para tornar o clima organizacional mais agradável dentro das escolas, que é o quê? Reaproveitar os espaços subutilizados dentro da escola, como, por exemplo, criar jardins, espaços de leituras, né? Criar espaços agradáveis dentro da escola, para que os alunos eles sintam-se mais pertencentes, mais agradáveis àquele espaço, né? Trabalho de conscientização no uso do material da escola, por exemplo, a degradação dos computadores, né, que é bastante comum nas escolas, que é uma manifestação de violência, né? E por que o aluno ele se manifesta de forma violenta ao depredar uma escola onde ele estuda? É que ele não sente um pertencimento àquele espaço. Ele não se sente que aquele espaço é algo que ele pertence. E aí a violência, a depredação, é uma forma de manifestação, né? E aí, você, ao criar estes espaços, ao tentar que os alunos interajam com esses espaços, ao que eles ajudem a construir esses espaços, incentivando que eles sintam-se pertencentes a esses espaços. Muitas vezes, nos bairros mais carentes, né, você vai ter pouco acesso, os alunos vão ter pouco acesso à cultura, pouco acesso a áreas de lazer, não vão ter acesso à biblioteca, né? E muitas vezes a escola é o único espaço onde o aluno ele vai ter acesso a essa cultura, a esse lazer. O que a autora vai trazer? Que a escola, ela se abra mais para a comunidade, que a escola ceda esses espaços para que a comunidade ela aproveite esses espaços, para que esses espaços eles sejam compartilhados pela comunidade, pelas famílias, né? Que eles ajudem a construir e ao mesmo tempo utilizar esses espaços como forma de acesso ao lazer e à cultura. Outra questão que ela traz que é bem interessante é que esses bairros mais carentes, eles têm muita
muita dificuldade, né, de acesso ao lazer por parte dos alunos. E muitos alunos, muitos jovens, acabam recorrendo a outras formas de passar o tempo, principalmente nos finais de semana, como, por exemplo, bebidas, drogas, né, violência, acabam se envolvendo de formas erradas com outras coisas. E a escola, ao criar estes espaços, ela possibilitaria que os estudantes eles tivessem outras formas de, de passar os seus finais de semana, né, de passar o seu tempo em ambientes agradáveis e ambientes de cultura, né? Então, ela vai dizer o seguinte também, que trancar a escola com portões e vigias não é uma alternativa viável para a proteção da escola, porque ela vai levar ao vandalismo. As medidas de proteção não são eficientes se não forem acompanhadas de ações que visem a mudança no comportamento e atitudes em relação ao ambiente escolar. Então, fechar a escola, trancar a escola e tornar ela um ambiente apartado da sociedade, ela não vai trazer uma proteção à escola. É justamente ao contrário. É se abrindo para a comunidade, é trazendo a comunidade para dentro dos espaços que você vai ter uma proteção maior à escola, que é a questão do pertencimento, como a gente tem falado, né? Ela vai trazer também como sugestão, né, para que traga essa questão do pertencimento dos alunos e da comunidade à escola, criar formas de manifestações culturais, como, por exemplo, teatros, danças, músicas, né, festividades, trazendo a comunidade para dentro da escola e dando essa questão de identidade, de pertencimento, que os alunos eles sintam-se orgulhos de fazer parte daquela organização, daquela instituição, que eles sintam-se participantes nas ações e que eles zelem pelo patrimônio, e não que atuem na depredação, né, de não cuidar. Isso ocorre principalmente em bairros mais carentes, né? Bairros com dificuldades de acesso. E tem vários exemplos de gestões que já conseguiram transformar as escolas em ambientes mais agradáveis, num clima organizacional mais agradável, tanto para professores quanto para os alunos, e trazendo a comunidade para dentro da escola. Aqui, pessoal, a gente tem então um programa, né, de, de exemplo aí de como trazer a comunidade para a escola, né? Esse programa é um programa da Unesco, ele foi adotado por alguns estados, Rio de Janeiro, por exemplo, Minas Gerais, que é o programa Abrindo Espaços. Então, o que é esse programa? É uma alternativa de ocupação e lazer para jovens, principalmente nos bairros mais carentes, onde tem mais dificuldade de acesso ao lazer. O objetivo era o quê? Reduzir os níveis de violência, né? Ter mudanças no comportamento de atitudes dos jovens, abrindo a escola para o final de semana para que esses jovens eles tenham acesso aos espaços da escola. O que eles fazem então nesse programa, né? Eles fazem a realização de oficinas de esporte, de arte, de cultura e outras oficinas que são de interesses dos jovens. Como que é dada essas oficinas? Elas são ministradas por voluntários, geralmente são os próprios jovens da comunidade que dão essas oficinas. Eu penso o seguinte, que deveria haver uma contrapartida pela mantenedora também, né? A mantenedora ela podia também dar um incentivo para que esse programa ele funcionasse, mas a gente sabe que geralmente as mantenedoras públicas elas têm muita dificuldade em ceder, né? Em ceder recursos para as escolas. A gente sabe que muitas vezes os recursos já são escassos para a educação e muitas vezes a iniciativa ela parte realmente da comunidade como forma de gerar, né, escolas inovadoras. Dificilmente as instituições, né, as mantenedoras públicas, elas vão se dar muito ao esforço de fazer esses processos de transformação, né? Então, geralmente, a contrapartida, né,
a iniciativa, ela é tomada pela comunidade, pela escola, né, como forma aí de se criar escolas inovadoras. Então, o que esse programa Abrindo Espaços ele vai provocar? Ele vai permitir uma transformação de uma consciência crítica, uma melhoria na tolerância, no respeito mútuo, na solidariedade. Ela vai aproximar a escola e a família, já que a família ela pode e deve participar desses momentos na escola. Ela vai possibilitar que haja um reconhecimento do pertencimento e do cuidado com a escola, já que esse espaço também é deles, né? Que seja um espaço de diálogo, de afetividades, um espaço de encontro. Como resultado, esse programa ele tem trazido o quê? A melhoria no clima escolar, então como reflexo na escola, a redução nos índices de violência, a melhoria nos processos de aprendizagem. Tem vários atores que ligam essa questão de redução dos índices de violência e melhoria nos processos de aprendizagem. E a participação da comunidade e da família nos espaços escolares. Tudo isso faz com que o clima organizacional ele seja um clima organizacional mais agradável, né? Um clima organizacional de compartilhamento. Pessoal, então a nossa aula de hoje é isso, tá? Como eu falei para vocês, qualquer dúvida vocês podem me chamar para tirar as dúvidas.